nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz de Jesus e a ternura de Maria esteja sempre com você. Queridos irmãos e irmãs, estamos na 16ª aula do curso Entendendo a Bíblia. Conhecendo melhor as Sagradas Escrituras, podemos aplicá-las no nosso dia a dia como um guia de vida cristã e católica. Se ainda não viu as aulas anteriores, clique no link do canal do YouTube que está na descrição deste vídeo e assista às aulas para entender a sequência do estudo. Nesta aula, nós vamos continuar o estudo do Evangelho de São Lucas, para conhecer um pouco mais a respeito do Evangelho e do evangelista. Vamos então à parte 6 do nosso trabalho, que é a resposta de São Lucas. A chave para descobrir qual é o pensamento de São Lucas encontra-se no centro de toda a sua obra, isto é, no ponto em que ele termina o Evangelho e começa o livro dos Atos. É lá no discurso que pronuncia Jesus diante dos apóstolos no momento da ascensão. Assim está escrito que o Messias havia de sofrer e ressuscitar dentre os mortos ao terceiro dia, que havia de ser anunciada em seu nome a conversão para o perdão dos pecados a todos os povos, começando por Jerusalém. Nestas palavras, Jesus diz aos seus discípulos que nas profecias do Antigo Testamento há 3 coisas sobre o Messias: tem de sofrer, ressuscitar dos mortos e em seu nome deve-se predicar a todas as nações, começando por Jerusalém. A terceira parte, predicar a todas as nações, é o que São Lucas traz de novidade. O querigma da igreja primitiva, assim como se encontra em São Paulo e nos outros evangelistas, concentra-se em que o Messias tem de padecer e ressuscitar. Mas a predicação a todas as nações é algo próprio de São Lucas. Para Lucas, as profecias incluem este terceiro elemento do querigma, e é por isso que o seu livro não pode ficar concluído com a ressurreição do Senhor, mas sim estendeu-se até a predicação dos apóstolos. O anúncio do Evangelho a todos os homens faz parte das profecias messiânicas e o seu cumprimento é também Evangelho. Se quiséssemos resumir numa só palavra o que significa Evangelho, ou seja, Boa Nova para São Lucas, deveríamos dizer que é universalismo. Deus quer a salvação de todos os homens e cumpre-o enviando os apóstolos, como São Paulo, por exemplo, para que anunciem a salvação até os confins da terra, começando por Jerusalém. Desta forma, São Lucas indica que a abertura às nações deve se dar sem se separar de Israel. Ao fundar o querigma, quando diz: tudo o que está na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, lá no capítulo 24, versículo 44, Lucas deixa bem claro que o Antigo Testamento continua tendo valor para os discípulos de Jesus. Lucas é um dos que falam mais sobre o Espírito Santo em todo o seu Evangelho. Os outros evangelistas encontraram em Jesus o centro de todo o seu relato, porque tratam só dos feitos e palavras do Senhor. Mas São Lucas tem uma perspectiva muito mais ampla. Segundo a sua concepção do querigma, deve-se incluir também a predicação a todas as nações. Por essa razão, para dar unidade a toda a sua obra, introduz de uma maneira mais destacada a ação do Espírito Santo. Nos seus 2 livros, Lucas dá especial importância
a presença e a ação do Espírito Santo, pois é Ele que dá unidade a toda a sua obra e através do qual se dá toda a ação. O Espírito inspira personagens do Antigo Testamento, desce sobre Maria para que conceba Jesus. Isabel e Zacarias ficam cheios do Espírito Santo e falam movidos por ele, assim como Simão. O Espírito desce sobre Jesus e leva-o para o deserto para ser tentado, e a Galileia para que comece a sua missão. A primeira predicação de Jesus começa com uma citação do Antigo Testamento. Veja lá em Lucas, capítulo 4, versículo 18 e 19. Ou ainda em Atos, capítulo 10, versículo 38. Jesus enche-se de alegria no Espírito Santo, e o Pai dará o Espírito Santo a todos aqueles que o peçam. Jesus mesmo enviará o Espírito Santo sobre os apóstolos depois da ascensão. Com a força do Espírito, eles transformam-se em testemunhas para anunciar o Evangelho a todo mundo. Efetivamente, o Espírito desceu sobre a comunidade reunida. Lucas elege a solenidade de Pentecostes como marco para relatar a vinda do Espírito Santo sobre os discípulos de Jesus. Esta festa judaica celebra o acontecimento narrado no livro do Êxodo, lá no capítulo 19, versículo 24, quando Deus selou a aliança com Israel e lhe entregou a lei do Monte Sinai entre trovões e fogo. Também Lucas descreve um dia de Pentecostes em que Deus entrega seu Espírito num lugar alto, no meio de ruído de trovões e com fogo. No entanto, no Monte Sinai estavam só as 12 tribos, e Lucas nomeia todos os povos da terra. Veja lá em Atos, capítulo 2, versículos 9 a 11. Também os novos convertidos recebem o Espírito Santo, tanto judeus como pagãos. O Espírito dá testemunho junto aos apóstolos, está presente nos momentos das grandes decisões, elege os novos missionários para que vão predicar aos pagãos e guia-os no seu trabalho. Os apóstolos concedem também o Espírito Santo aos discípulos. Dessa maneira, Lucas demonstra de forma inequívoca que esta força que agora une todos os povos já não é a lei, mas o Espírito de Deus, e que o impulso que leva a igreja a abrir-se aos pagãos provém de Deus. Não se trata de um capricho de São Paulo, mas de um plano de Deus que tem de se levar a cabo, porque isso consta nas Sagradas Escrituras e é o mesmo Espírito que elege os evangelizadores e que os guia, para que a salvação chegue até os confins da terra. Quais eram os temas prediletos de Lucas? São Lucas dá grande importância às passagens onde se dá relevo à misericórdia de Deus. O amor de Deus não tem limites. Pode-se citar, por exemplo, o capítulo 15, onde se encontram 3 parábolas sobre esse tema: a ovelha perdida, a moeda perdida e o filho perdido, ou a parábola do filho pródigo. A importância que Lucas dá à misericórdia de Deus tem por objetivo mostrar a atitude que se deve ter para com os pagãos, pois eles são os designados, excluídos da história da salvação, a quem Deus, compadecido, quer salvar. Como continuação a esse tema, está o tema dos grandes perdões. Pode-se mencionar a passagem da pecadora arrependida, a conversão de Zaqueu,
a oração de Jesus por aqueles que o estão a crucificar e as palavras ao bom ladrão. Em vez de apresentar uma multidão agressiva ao pé da cruz, diz que o povo voltava a casa batendo no peito em sinal de arrependimento. No livro dos Atos, apresenta as grandes multidões que se arrependem. O Evangelho de Lucas tem como destinatários os pagãos. Apesar de na vida de Jesus não haver muitas coisas para falar deles, Lucas procura elementos entre o que Jesus fez com aqueles que não pertenciam ao povo judaico. Por isso se menciona os samaritanos. Entre os leprosos curados pelo Senhor, um era samaritano. O samaritano misericordioso da parábola fala-se muito bem do centurião romano e mesmo Jesus o admira. O livro dos Atos, na sua maioria, ocupa-se da predicação aos pagãos. No Evangelho, como em muitas passagens dos Atos, aparecem destacados os textos sobre a oração. Lucas diz que é necessário rezar sempre e que há de rezar sem interrupção. Veja lá em Lucas 11, capítulo 1 a 13, no capítulo 18, versículo 1 a 8, versículo 21 e 36. Isso é uma lição para nós. Devemos entender que é necessário rezar sempre e rezar sem interrupção. Em momentos distintos, Lucas mostra Jesus em oração, no seu batismo, na eleição dos apóstolos, durante a sua predicação, na transfiguração e na cruz. Também outros personagens rezam: Maria, mãe de Jesus, Zacarias, os anjos, Simão, Ana, a profeta, a comunidade cristã e Cornélio, Pedro e vários outros aparecem rezando no Evangelho de São Lucas. A necessidade da oração, dada com normalidade por Mateus, já que se dirigia a um auditório de maioria judaica, é também destacado por Lucas, que se dirige a um público que vem principalmente do paganismo. Outro tema de grande relevância no Evangelho de São Lucas é o das grandes renúncias. É outra característica em Lucas que para seguir Jesus deve-se renunciar a tudo. Também os que seguem Jesus abandonam tudo. É necessário carregar a cruz cada dia e renunciar a tudo que se ama e a tudo que se tem. Os membros da primeira comunidade cristã renunciavam a todos os seus bens. A São Lucas agrada destacar as grandes multidões à volta de Jesus, como uma prefiguração da universalidade da Igreja. Em volta de Jesus existe uma multidão agrupada, formada por pessoas que vêm de todas as partes, incluindo os povos pagãos. Lucas assinala que são os pecadores que se aproximam de Jesus. Uma das características das multidões que se agregam em torno de Jesus é a alegria e o louvor a Deus. Diante de cada feito realizado por Jesus, a multidão reage, enchendo-se de alegria e louvando a Deus. Também a comunidade cristã tem como nota característica a alegria. Vamos ver o conceito de pobres e ricos segundo Lucas. Os ricos são mencionados com frequência na obra de Lucas e normalmente com atitudes negativas. Aparecem pela primeira vez nos lábios da Virgem Maria ao cântico do Magnificat. Veja lá em Lucas, capítulo 1, versículos 52 e 53. Reaparecem depois na boca de Jesus no Sermão das Bem-aventuranças, na parábola do rico insensato e na famosa frase do camelo:
que passará pelo buraco de uma agulha mais facilmente do que um rico entrará no reino de Deus. Pelo contrário, os pobres são vistos com predileção e recebem a notícia de que sua situação mudará. Lucas nunca louva a pobreza como algo que deve permanecer, mas sim que Deus elevou os humildes e encheu de bens os afamados. E na comunidade cristã não há pobres entre eles. Veja lá em Atos, capítulo 4, versículo 34. Isto significa que os pobres são felicitados porque a sua situação mudará, e não porque são pobres. A parábola do rico e de Lázaro é a que parece ter a chave para compreender tudo o que São Lucas diz sobre os pobres e ricos. Aparentemente, trata-se de uma parábola que fala sobre a riqueza e a pobreza. Mas, em nenhum momento, se diz ou insinua-se que o rico fosse um malvado ou que o pobre fosse bom e piedoso. Diz-se simplesmente que o pobre vai para o seio de Abraão porque durante sua vida recebeu coisas más, e que o rico é condenado só pelo fato de já ter recebido bens na vida terrena. Até este ponto, pareceria que os pobres são felizes porque a sua situação mudará depois da sua morte. No entanto, a última afirmação do livro é muito diferente. Em vários textos do livro dos Atos, Lucas descreve a comunidade cristã primitiva. No primeiro desses textos, diz-se que os primeiros cristãos se reuniam todos assiduamente para escutar os ensinamentos dos apóstolos e participar da vida comum na fração do pão e das orações. Enquanto os membros da comunidade vendiam seus campos para repartir o dinheiro, o traidor Judas utilizou o seu dinheiro para comprar um campo. Os primeiros cristãos dividiam os bens ao mesmo tempo em que recebiam em comum os ensinamentos, a celebração da Eucaristia e a oração. A descrição dos bens entre todos é uma forma de expressar a união de todos os corações, que começa com a participação em comum de todos os bens que receberam de Deus por meio do Evangelho. Mais adiante, volta ao mesmo tema e afirma que não há pobres entre eles. A pobreza tinha desaparecido a partir do momento que dividiam os seus bens e assim todos comiam com alegria. Na comunidade cristã, cumpre-se o anúncio das bem-aventuranças, porque já neste mundo muda a situação dos pobres, dos famintos e dos que choram. Os ricos, tão mal vistos por Lucas, seriam então os que não partilham com os outros e ficam com tudo para si. São Lucas escreve: a multidão dos que tinham abraçado a fé tinham um só coração e uma só alma. Ninguém chamava seu ao que lhe pertencia, mas entre eles tudo era comum. Atos capítulo 4, versículo 32. São frases que se encontram nos escritos gregos quando definem ou descrevem a amizade. Longe de pensar num sistema econômico, num sistema político, Lucas descreve a comunidade cristã como uma comunidade de amigos e irmãos. Mas não é só um ideal para os perfeitos ou uma virtude humana, como pensavam os filósofos gregos, mas sim uma realidade que acontece já neste mundo, porque na comunidade cristã tudo se partilha a partir do amor que Cristo depositou no coração de cada um. Por isso, põe à disposição dos outros tudo o que tem, com a finalidade de que os aproveitem, segundo a necessidade de cada um. O mundo pagão, ao qual se dirigia a pregação de Lucas,
estava cheio de contrastes econômicos, ricos, pobres, miseráveis, patrões e escravos. Lucas oferece-lhes um exemplo de uma sociedade diferente, onde se vive como irmãos e desaparecem as desigualdades irritantes. Muito mais do que recomendar aos cristãos que sejam generosos com os pobres, Lucas propõe que todos partilhem para que desapareçam as diferenças sociais. Voltando à parábola do rico e do pobre, lá de Lucas capítulo 16, versículos 19 a 31, alguns detalhes do relato parecem aludir a outra situação que vai para além do problema entre ricos e pobres. O rico dirige-se a Abraão chamando-o de pai, enquanto que Abraão responde chamando-o de filho. Este rico tem irmãos, dos quais se diz que tem a Moisés e aos profetas. Por último, afirma-se que estes irmãos não se convencerão ainda que ressuscite um morto. Todos esses detalhes tomados em conjunto fazem pensar que esta parábola tem elementos alegóricos. O rico seria o povo judeu, que tem como pai a Abraão, tem Moisés e os profetas, mas não aceitou a mensagem da ressurreição do Senhor. Esse povo é rico porque recebeu uma quantidade de bens da parte de Deus: a eleição, a aliança, os mandamentos, o culto, a predicação de Deus, etc. Enquanto que o pobre representaria os pagãos, que não receberam nada disto. Por exemplo, como está na carta aos Romanos ou na carta aos Efésios de São Paulo. Então, se Lucas põe um rico como figura do povo judeu e um pobre como figura do povo pagão, chega-se à conclusão de que o primeiro bem que o rico deve partilhar é o Evangelho. Se todos devem partilhar as riquezas, a primeira dessas é a salvação, para que esta chegue a todos aqueles que ainda não a têm. Lucas quer criar nos seus ouvintes uma consciência de que para ser cristão tem que se partilhar, sendo uma necessidade interior, algo que está dentro do coração, a qual não se pode renunciar e nem se deve descuidar. No entanto, deve-se partilhar a todos os níveis, começando pelos mais importantes, como o Evangelho, até os que são menos importantes, mas extremamente necessários, como os bens materiais. Concluindo esse estudo sobre São Lucas, vemos que Lucas dá uma resposta serena a uma comunidade complicada, tomando como ponto de partida as profecias do Antigo Testamento, mostra que a vontade de Deus é o anúncio do Evangelho a todas as nações. A atitude de Jesus para com os pobres, pecadores e mais desfavorecidos é a pauta para indicar como se deve proceder na pregação em relação aos pagãos. Eles são os mais pobres e os mais necessitados, aos quais tem que se dar esta riqueza que Deus deu a Israel, que é a salvação. Ao mesmo tempo, Lucas vai mostrando a imagem da comunidade cristã, segundo a vontade de Deus. Uma comunidade que louva a Deus alegremente, onde todos são irmãos e amigos, onde se reza sem interrupção e onde não há pobres, porque se partilha tudo o que se tem. São Lucas dá o exemplo de como se deve intervir num momento de confusão e polêmica. Com a sua palavra serena, fez levantar os olhos dos cristãos para que compreendam que todas as mudanças que vão acontecendo na igreja daquela época são consequências da intervenção do Espírito Santo, que dá viabilidade para que a comunidade não se encerre em si mesma, mas sim às necessidades do mundo, levando a sua palavra de salvação.
uma nota de autoria. O texto dessa aula de São Lucas, desta aula e da aula anterior, é uma tradução do original espanhol escrito por Luiz Heriberto Rivas, sacerdote da Arquidiocese de Buenos Aires, licenciado em Teologia pela Universidade Católica Argentina e em Sagradas Escrituras pela Comissão Bíblica do Vaticano. Meus queridos irmãos e irmãs, se a gente avaliar esse estudo, principalmente nesse finalzinho, a gente pode ver que através da Palavra de Deus nós podemos mudar o mundo. Se fôssemos verdadeiros cristãos, como eram as primeiras comunidades que repartiam tudo entre si, não haveria tanta desigualdade nesse mundo. O caminho existe, mas falta coragem para sermos cristãos católicos de verdade. Pense nisso. Pense um pouco nisso. E faça a sua parte. Se você está assistindo esse vídeo pelo YouTube e ainda não se inscreveu no canal, eu sugiro que você se inscreva, curta e compartilhe. E acione o sininho para que você seja avisado toda vez que eu postar um novo vídeo. Fale disso, compartilhe para que todas as pessoas possam se beneficiar desses ensinamentos. Se você está vendo isso pelo Facebook, através da minha página pessoal, ou do Grupo Salve Rainha, ou da página Salve Rainha, e ainda não curtiu a página Salve Rainha, curta e participe do nosso grupo. Compartilhe, convide seus amigos, amigas, parentes, familiares, para que também comecem a nos seguir e que possam também ser evangelizados e fortalecidos na fé. Que Deus nos abençoe e nos guarde e nos ilumine para que possamos entender a sua vontade através das Sagradas Escrituras, praticando-as em nossa vida diariamente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.